Aí sim fomos surpreendidos novamente. Olha, os Estados Unidos estão dando agora um cavalo de pau, um recuo daqueles que, olha, tá sendo uma vergonha. O que aconteceu? A gente sabe, aí expliquei nos últimos dias, todo o conflito que está tendo aí na Palestina. Israel, aí o governo neofascista, neonazista de Israel, um bolsominion de lá, que é o Netanyahu, que é um especialista em fake news e que ele tem tudo aquilo que é o pior do bolsonarismo, que está no governo atual de Israel, ele passou a bombardear a Palestina. Logo que ele assumiu o governo, ele passou a dar dinheiro para inúmeros grupos que são considerados terroristas pelos Estados Unidos e por Israel, e usou aí um ataque de um desses grupos para destruir toda a Palestina e para matar aí milhares e milhares de pessoas. Os números dizem aí mais de 2.000 crianças mortas, sem contar as cerca de 1.000 que ainda estão nos escombros, mortas, não estão sendo contadas ainda. Então é isso aí, esse é o resultado até o momento. Pois bem, o que acontece é que o presidente dos Estados Unidos, como eu falei aqui, estava dando um tiro no pé. Eu avisei isso aqui antes de saírem pesquisas. Eu falei, olha, isso vai pegar muito mal entre o eleitorado do próprio Joe Biden. Depois eu mostrei aqui as pesquisas que dizem que realmente pegou mal. A maioria dos que se consideram democratas, ou seja, quem vota no Joe Biden, dos eleitores dele, são contra o que os Estados Unidos estão fazendo, são contra essa medida dele de pedir 100 bilhões de dólares para o Congresso para guerras e são contra enviar arma ou qualquer coisa para Israel. Pois bem, eu falei, estava dando um tiro no pé. Esse pessoal faz campanha contra a arma, é como se o Lula, que faz campanha contra a arma, eu falo aqui contra armas todos os dias, e a gente chegasse e falasse, olha, vamos pegar um dinheirão que a gente não tem, em vez de resolver a pobreza, de resolver os problemas do país, vamos comprar em arma, que a gente é contra, hein, mas a gente é contra, é isso. O público norte-americano é feito muitas vezes de gato e sapato pelos políticos de lá, assim como os brasileiros são, só que tem um erro dos políticos e um erro do Joe Biden aí, que é achar que as pessoas são imbecis o tempo todo. Não são. Eis que começou o recuo com uma traição do Obama. O Obama, presidente dos Estados Unidos, muita gente não sabe porque, obviamente, a imprensa não tinha nenhuma intenção de mostrar isso dessa maneira. O Obama é responsável aí por baixo aí, o Obama assassinou 1 milhão de pessoas, por baixo, quando foi presidente dos Estados Unidos. Ele invadiu a Líbia, que era o país mais desenvolvido da África, e transformou a Líbia simplesmente num dos países mais pobres do mundo. Ele invadiu a Síria, que era um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio, e transformou a Síria. A Síria virou, depois da invasão norte-americana, a Síria virou pedras. É isso que aconteceu. E passou a dar dinheiro, o governo dele passou a dar dinheiro para outros governos que faziam guerra. Pois bem, isso aí, resultado direto só do que ele fez no governo dele. Obama fez um textão, que ele colocou nas redes sociais, que foi notícia em toda a imprensa americana, dizendo que é contra o que o governo de Israel está fazendo. Dizendo que, olha, a gente tem que ajudar o nosso aliado, Israel é um aliado nosso, a gente tem que ajudar o nosso aliado a se defender, mas uma coisa é se defender, outra é você agredir e matar milhares de pessoas inocentes. Israel tem ali a responsabilidade de cuidar da vida dos cidadãos. Aí o Obama ainda fala que, olha, a gente tem que defender uma Palestina, a gente não pode ser anti-Palestina, a gente não pode ser anti-árabe, anti-muçulmanos, não pode também ser antissemita e nem anti-nada. A gente tem que lutar para que todos convivam em paz e tudo mais. Eu falei, que? O secretário de Estado do Joe Biden foi na semana passada para o Egito, para o Oriente Médio, para Israel, e falou que ia fazer de tudo para Israel se defender. Falou que Israel estava se defendendo até pouco, falou que ia lá como judeu, e não como secretário de Estado dos Estados Unidos, não, ia lá como judeu para representar Israel, levou um esporro ao vivo do presidente do Egito, que falou, peraí, você está aqui como representante dos Estados Unidos, ou seja, uma parte diferente aqui, ou você está aqui como representante de Israel? Você falou que veio aqui como judeu? E para vocês, judeu e Israel são a mesma coisa, não tem separação uma coisa com a outra. Tá aqui como? Levou um esporro, presidentes do Oriente Médio tiraram os Estados Unidos de qualquer tipo de discussão. Os Estados Unidos não foram convidados para a cúpula que teve no Egito. E aí chegaram as pesquisas de opinião mostrando que está todo mundo contra o que o governo americano está fazendo. Eis que este mesmo secretário de Estado, o Blinken, logo depois do textão do Obama e logo depois da repercussão do textão do Obama, que caiu como uma bomba lá, ele vai nas Nações Unidas dizendo que, olha, a gente
quer que Israel se defenda e se proteja. Mas matar crianças, assassinar civis, bombardear escolas e hospitais não é defesa. Peraí, até semana passada era. Até semana passada Israel bombardeou um hospital, matou 500 pessoas e o Joe Biden foi lá em Israel conversar com um neonazista, disseminar fake news em rede mundial, dizendo que, olha, isso foi coisa do outro time. Ainda usou um termo, outro time, como se fosse um joguinho pra ele. Matar gente, tem 2 times aqui. E disseminou fake news. Todo mundo sabe que Israel bombardeou o hospital. Aliás, não foi o último. Depois daquele dia, Israel já bombardeou mais 3 hospitais. Um ontem. Hoje, Israel bombardeou, eu não posso mostrar aqui que o YouTube tira o meu vídeo do ar, Israel bombardeou hoje uma escola no Líbano. Não tem Hamas no Líbano. Não tem Hamas lá no Líbano. Tem coisa estranha. Para piorar, a imprensa americana tá fazendo esse trabalho de aí demonizar o Hamas. Aquilo nos primeiros dias, teve os ataques foram brutais, viralizou e fazia algum efeito. Só que agora não. Já não faz mais efeito nos americanos, porque o que está viralizando são vídeos de palestinos morrendo toda hora. Para piorar, o Hamas começou a soltar alguns reféns, e a reação desses reféns aí do Hamas deixou a imprensa americana sem narrativa. Por quê? Pois bem, essa aqui é 2 reféns sendo soltas, né? Então tá aqui o terrorista, segundo os Estados Unidos, do Hamas aqui, as reféns aqui sendo soltas, 2 senhoras idosas, e o pessoal da Cruz Vermelha, né? Eles soltam e entregam para a Cruz Vermelha. Ela volta para apertar a mão do sequestrador dela. E muita gente falou, Thiago, isso é síndrome de Estocolmo. Depois disso, ela deu uma entrevista, a entrevista em inglês não tá com legenda, mas eu vou traduzir aqui para você. Ela foi perguntada o seguinte: Why did you shake that Hamas activist hand when you crossed? Because they treated us very nicely. Por que você apertou a mão ali do cara do Hamas? Ela falou, porque eles trataram a gente muito bem. Ela disse que deram para ele comida, a comida era muito boa, que eles comiam a mesma coisa que o pessoal do Hamas, que tratavam muito bem, que tinha médico, que inclusive providenciaram todos os remédios que, como ela é idosa, tinha gente idosa lá, providenciaram todos os remédios direto de Israel, elas nem sabem como, para que ninguém ali ficasse em necessidade. Agora, concordo, síndrome de Estocolmo, uma pessoa que é sequestrada acaba gostando do sequestrador às vezes. Só que tem inúmeros estudos sobre síndrome de Estocolmo que mostram uma coisa. A síndrome de Estocolmo acontece quando o sequestrador não é cruel. Pergunta para os mais de 5.000 palestinos que foram sequestrados pelo Estado terrorista de Israel, estão sequestrados aí nos últimos anos, tá? Tem mais de 5.000 palestinos sequestrados por Israel. Se eles gostam, se eles vão apertar a mão dos soldados israelenses que os sequestraram. Pergunta se algum deles vai ter a síndrome de Estocolmo. Não vai. Sabe por quê? Porque eles são tratados pior que animal pelos israelenses. Então você vê uma diferença de tratamento muito grande. E, principalmente na Europa e em países aí fora do Oriente Médio, a repercussão que está tendo disso é a seguinte: peraí, de um lado você tem um Estado que mata, porque vídeos viralizam aí, desde muito antes do ataque do Hamas e aí da defesa do genocídio cometido pelo Netanyahu, vídeos viralizam de soldados israelenses sequestrando crianças, matando pessoas e dando risada por diversão, indo em praça espancando alguém no meio da rua, esse tipo de coisa viraliza e muita gente sabia disso. Obviamente, a imprensa americana e a imprensa aqui no Brasil não quer, na América Latina inteira, não quer que as pessoas vejam isso, não queria que as pessoas soubessem disso. Mas no resto do mundo, sim. É por isso que você vê massivos, enormes manifestações no mundo inteiro pró-Palestina e contra o genocídio. Aqui, por exemplo, Sarajevo, na Bósnia. Para quem não sabe, Sarajevo foi completamente destruída pelos Estados Unidos e por armas americanas. Muitos países aí, inclusive na Europa, em parte da Europa, foram destruídos pelos americanos, então eles sabem muito bem como é que os Estados Unidos agem. Pois bem, eis que nessa tentativa de recuo aí, você vê que apareceu o Obama falar de lei internacional e falar de respeitar a lei, direitos dos civis, o mesmo, olha, mas é o mesmo do que você colocar o Arthur Lira para falar aí, para fazer um seminário sobre boa gestão de dinheiro público. Mas é o mesmo, não, é pior, viu? Muito pior.
É uma loucura. É o mesmo que você colocar o maníaco do parque para falar sobre educação sexual. É isso. Esse é o nível aí do Obama falando isso. Mas para a imprensa americana, até brasileira, é uma coisa normal. Um estadista Obama, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, depois de matar mais de 1 milhão de pessoas. Tá. Nessa aí tentativa de recuo tem um problema. Eu falei, o problema para os Estados Unidos é que depois não vai ter volta. Vocês tomam aí algumas atitudes, depois não tem mais volta. E vocês estão confiando num neonazista. Num cara que, se você puder falar qual é o grupo político do Netanyahu, ele está no grupo político do Trump, não do Biden. Então vocês estão confiando aí no inimigo, é isso que vocês estão fazendo. Pois bem, o que acontece? É o grupo do Bolsonaro, Netanyahu, Trump, Milei na Argentina, os neonazistas, os fascistas, eles se unem globalmente. Você não vê um movimento de esquerda assim. Você não vê conferências de esquerda no mundo inteiro em que, olha, vai se juntar partidos de esquerda da Espanha, do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, todos no mesmo lugar e fazer várias conferências durante o ano. Na extrema-direita tem esse evento chamado CPAC. Tem o CPAC Brasil, tem o CPAC México, tem o CPAC na Argentina, tem o CPAC nos Estados Unidos, tem na Europa. Então eles se juntam várias vezes por ano, gente da extrema-direita do mundo inteiro, para fazer essas conexões. O Netanyahu, ele participa dos eventos que estão aí o pessoal que não é do Biden. Então confiaram nisso. Não tem mais volta atrás. O que aconteceu? A Rússia já enviou os caças que estão no Mar Negro com, segundo os russos, o Mr. Kinzhal, que é um dos mísseis hipersônicos mais modernos do mundo e que não tem defesa para esse míssil. Se apertarem o botão, não tem como defender. Ele vai explodir o alvo dele antes que qualquer força de defesa, seja de Israel, dos Estados Unidos, da OTAN, da Europa, enfim, antes que qualquer força de defesa saiba que o míssil foi lançado, ele já explodiu. E ele viaja aí entre 12 a 14 mil quilômetros por hora. Só que tem uma coisa. O Mr. Kinzhal não é o míssil mais poderoso da Rússia. Não está no top 5 dos mísseis da Rússia. Tem mísseis mais poderosos. Então, veja, a coisa não está boa. As ameaças aí estão ruins. Os Estados Unidos agora estão deslocando outro porta-aviões ali para o mar porque eles querem deixar o Irã cercado. A narrativa deles agora é que tudo isso é culpa do Irã. A culpa é do Irã. Tá bom. O governo de Israel, o primeiro-ministro de Israel, deliberadamente falou que todos têm que dar dinheiro para o Hamas. O primeiro-ministro de Israel passou a financiar o Hamas. O primeiro-ministro de Israel é avisado que o Hamas, que ele deu dinheiro, vai fazer um ataque. Ele deliberadamente não faz nada. Aí tem um ataque. Aí ele começa a matar um monte de gente. A culpa é de quem? Do Irã. Do Irã, pô. Claro que a culpa é do Irã. Pois bem, a China também deslocou agora navios de guerra para o mesmo mar ali. Então você vai ter no mesmo lugar navios de guerra dos Estados Unidos, navios de guerra da Inglaterra, você vai ter navios de guerra de Israel já, tem os do Egito, e agora teremos também os da China. Quem só não está ali no mar, mas está pertinho no Mar Negro, ao alcance aí de menos de 5 minutos de uma bomba, até bomba nuclear, são os caças russos. E você pode ter certeza que a Rússia também está fazendo exercícios militares no Mar Negro, que está próximo e está ali de prontidão para qualquer coisa que aconteça. Israel segue atacando vários países que não tem nada a ver com Hamas, não tem nada a ver com defesa, é agressão mesmo. Se amanhã depois chega um grupo no Líbano e fala, olha, vocês acabaram de explodir uma escola em horário, não sabe nem quantas pessoas morreram. Se amanhã depois chega um grupo radical e ataca Israel, vão falar, nossa, esses terroristas, quem está cometendo terrorismo? Imagina você deixa o seu filho e sua filha na escola num país que não está em guerra e aí outro país vai lá e taca uma bomba na escola onde está o seu filho. É o que aconteceu no Líbano. Na Síria morreram ontem duas pessoas inocentes, que nem sírios são, estavam lá passando, no aeroporto de Damasco. Aí você fala, peraí, por que bombardearam e mataram 2 pessoas em outro país que não está em guerra com Israel? Sabe por quê? A desculpa de Israel, não, é que o aeroporto da Síria está sendo usado para enviar armas para o Hamas. Mas não fica nem perto, não é nem factível essa possibilidade. A Síria fica do outro lado. Se falassem que era um do Egito, que por lá está entrando pelos túneis do Hamas, ok, mas não. Então você vê que as desculpas esfarrapadas aí do governo mentiroso, que é um governo bolsominion de Israel, não estão colando. As pesquisas, veja,
eu vi aí as pesquisas que são divulgadas. Você imagina agora as pesquisas internas que deve ter o Joe Biden, que eles têm pesquisa aí em tempo real praticamente, que devem ser desastrosas para convocar aí para o Obama chegar e falar, ó, gente, para isso tudo aqui, vamos parar, ó, recua. Para chegar o secretário de Estado, recuar 10 passos aí, para chegar aí agora até a imprensa americana e começar a falar, nossa, realmente Israel está pegando pesado. É porque a coisa tá feia na opinião pública. Eles vão ter que ter uma mudança de rota. O problema é o seguinte, muito provavelmente já é tarde demais. O Joe Biden conseguiu nessa brincadeirinha aí, brincadeirinha que morrem milhares de inocentes, ele conseguiu acelerar a desdolarização e unir todos os países árabes que têm divergências entre si, unirem todos eles numa causa contra um inimigo em comum. E quem é o inimigo em comum, Thiago? É Israel? Não, são os Estados Unidos. Que Israel, se Israel tiver um outro governo amanhã depois que não cometa genocídio e que respeite ali a Palestina, ninguém tem problema com Israel. O problema é com quem quem financia os grupos terroristas, quem financia e quem dá armas para Israel matar pessoas ali. Quem são? Estados Unidos. Então ele conseguiu unir todo mundo contra o inimigo em comum. E se tem uma coisa na política, na história mundial, que é forte, é quando muita gente se une, ou muitos grupos diferentes se unem contra um inimigo em comum. Geralmente, esses grupos conseguem poderes que sozinhos não teriam. Vou te dar um exemplo. Quando foi feita uma mega frente ampla para ganhar do bolsonarismo, a gente ganhou a eleição dele. Em 2018 não teve essa frente ampla, a gente perdeu. Em 2022 teve, a gente ganhou, por pouco, mas ganhou, com todos os crimes que foram cometidos. Então, você vê, agora tem uma frente ampla árabe contra o dólar. Prepara, viu? Vai ficar cada vez pior aí para os Estados Unidos. Espero que os argentinos aí estejam muito bem inspirados para votar no segundo turno, porque se assumir lá o bolsominion de lá, o Milei, que quer acabar com o peso para que a Argentina vire um país com dólar, em pleno processo de desdolarização do mundo, olha, vai ser uma desgraça muito grande. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!